Glória a Jesus. Eu quero pedir que você, por gentileza, abra a palavra de Deus, a Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo de número 18. 1 Reis, capítulo de número 18. E o verso 22. Como é bom estar na casa do Senhor. A palavra de Deus, ela diz: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Porque é na casa do Senhor onde Deus fala, é na casa do Senhor onde Deus traz revelação para o nosso coração, para a nossa vida, para a nossa caminhada. É na casa do Senhor onde a gente encontra paz. No livro de Isaías, no capítulo número 6, depois, quando você tiver tempo, leia Isaías. Isaías é considerado o quinto evangelho, porque ele fala muito de Jesus. Mas no livro de Isaías, capítulo 6, depois que Isaías ele está confuso, ele está sobre a influência do seu parente, do rei Uzias. E a Bíblia diz que quando Isaías ele entra na casa do Senhor, ele encontra refúgio. Quando ele entra na casa do Senhor, ele contempla a glória de Deus. E a vida de Isaías nunca mais vai ser a mesma. E o texto ele começa dizendo o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e a sua glória, as suas vestes enchia todo o templo. A minha oração nessa noite é que Deus possa abrir os teus olhos, para que você possa enxergar a verdade que Jesus disse, que aonde tiver dois ou mais reunidos no seu nome, Ele estaria presente. Deus está no nosso meio aqui, sem sombra de dúvida, e eu tenho certeza que milagres já aconteceram e milagres vão acontecer na nossa vida nessa noite. Nós vivemos em tempo de incerteza, nós vivemos em tempo de dificuldade, e eu sei que talvez você entrou aqui nessa noite e você deve estar passando por batalha, deve estar passando por luta. E quem é que não passa por luta? Muitas vezes é no casamento, muitas vezes é a luta contra a nossa saúde, contra o nosso desânimo, contra a falta de dinheiro, no desemprego. Gente, é tanta luta que a gente passa. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que em todas as lutas, a palavra de Deus ela diz que ainda que eu ande no vale da sombra e da morte, Ele vai estar comigo. O teu cajado, Ele me segura, Ele me sustenta. Existem promessas de Deus para aqueles que estão passando por luta. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Deus está dizendo para você: você não está sozinho. Quando passares pela água, ela não te afogará. Quando passares pelo fogo, ele não vai te queimar. Porque Deus disse: eu estarei convosco até os últimos tempos. Mas para passar pelas nossas batalhas, para passar pelas nossas lutas, pelos nossos desânimos, nós precisamos de fé. Quem precisa de fé igual a mim? Nós precisamos de fé. Sabe, Jesus não está importando, e Ele nem está querendo saber qual é o tamanho da sua fé. Você já pensou que parece no nosso pensamento, parece que algumas pessoas, a fé delas é maior do que a nossa, sim ou não? Mas a questão é essa:
como é que se mede o tamanho da fé de uma pessoa? Qual é a régua que você vai medir o tamanho da fé da pessoa? Não existe. Aprenda uma coisa comigo, se você não absorver nada daquilo que eu falar nessa noite, aprenda isso, aleluia. Não existe fé grande nem fé pequena, existe fé, e nessa noite, não importa o tamanho da tua fé, Deus vai usar a tua fé para fazer algo extraordinário na tua vida, em nome de Jesus. Jesus Cristo disse que a fé, ela é comparada a um grão de mostarda. Eu nunca peguei um grão de mostarda na minha vida, mas eu sei que é pequeno, eu sei que é algo tão pequenininho, mas se você pegar aquele algo tão pequenininho, você plantar no solo certo, se você pegar aquilo que é pequeno e plantar no lugar certo, e irrigar com a água certa, aleluia, e deixar o sol bater, e deixar a sombra bater, e deixar, aleluia, Deus soprar vida naquela semente, ela vai se tornar uma árvore muito grande. Ei, eu não estou falando de semente, não tem nada a ver de semente, tem a ver com a fé que tem no teu coração, aleluia, e você nessa noite está desafiado a lançar essa pequena fé debaixo da palavra de Deus, aleluia, debaixo da vontade de Deus e das promessas de Deus para a tua vida. Oh, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que Pedro, ele depois de uma noite inteira, talvez não uma noite, eu vim lá do Ceará, eu morei perto da praia, e eu morei de aluguel na casa de um pescador, na casa que um pescador alugou para a gente, e a gente via que ele passava de semanas no mar, para pescar. Então talvez Pedro passou alguns dias pescando, lançando a rede, tentando ganhar o seu sustento, para poder pagar as suas contas, sustentar a sua família. Mas a Bíblia diz que Pedro naquela vez ele não pegou nada, ele não tinha nada, sabe? Mas eu aprendi uma coisa, talvez tem pessoas aqui nessa noite que está dizendo: pastor, eu estou igual Pedro, não tenho nada, sabe? Mas sabe o que é mais importante que eu vejo? É que Deus pode pegar esse teu nada e transformar em algo sobrenatural, para a honra e glória de Jesus. Não tem nada a ver com você, tem a ver com Ele. Quando o milagre acontece na nossa vida, não tem nada a ver comigo, tem a ver com Ele. É o nome dEle que é glorificado, é o nome dEle que é exaltado. Deus te trouxe nessa noite para o lugar correto, aleluia, para que você receba uma semente de fé no teu coração, e você saia daqui com uma vida transformada, crendo que amanhã, quando você acordar, algo sobrenatural vai acontecer na tua vida, porque a palavra de Deus, ela diz que enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando. Oh, aleluia, oh, aleluia. A palavra de Deus, ela diz que Pedro estava ali lavando as redes, desanimado. Trabalhei a noite inteira. Quem sabe naquele dia Pedro estava xingando, porque Pedro xingava, Pedro falava palavrão. Não, como é que quando a Bíblia diz que o galo cantou, e quase na segunda vez, que uma menina falou assim: não, você estava com Jesus porque a tua voz, ela te condena. A Bíblia diz que, a nossa tradução, ela é bem elegante, ela diz assim que Pedro praguejou, mas a tradução correta é que Pedro xingou os maiores palavrão que ele sabia. Ele estava revoltado com tudo. E aí de repente, quando ele acha que tudo não está dando certo mais, quando tudo parece que diz não, como diz aquele louvor, quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. A Bíblia diz que Jesus, ele entra no barco de Pedro, e ele diz: Pedro,
afasta um pouquinho mais profundo. E entenda o seguinte: nós não estamos falando de barco. A gente está falando de vidas que se abrem para deixar o Espírito Santo entrar. Que vidas que se abrem para deixar o Espírito Santo dirigir. E aí quando Pedro se afasta um pouco mais, porque muitas vezes o nosso milagre, irmão, não tem nada a ver com você ir muito longe. Tem a ver que só afastar um pouquinho de nada. Aí Jesus fala: Pedro, lança a rede no lado direito. E Pedro diz: Senhor, a noite inteira pescando, não peguei nada, mas soube. Não é sobre. Sobre é quando você está por cima. Sob, S-O-B, é quando você está por baixo. Ele diz: mas debaixo da tua palavra eu lançarei a rede. Você nessa noite vai sair debaixo de uma palavra de Deus para a tua vida, para você lançar a rede, aleluia, para que você possa gerar através do Espírito Santo de Deus o teu milagre, o milagre na tua casa. Ah, mas ninguém vai acreditar, mas ninguém, não tem nada a ver com ninguém, tem a ver com você. Você vai ser o canal de bênção na sua casa, você vai ser a porta, aleluia, que Deus vai abrir para gerar um milagre na tua casa. Aleluia. Fé. E o que é fé? Sabe, existe várias traduções de Hebreus capítulo 11, várias, mas a tradução que eu amo é uma tradução da Bíblia católica, que ela diz o seguinte: que fé é a posse antecipada daquilo que não se tem, mas se espera. Fé é a posse antecipada daquilo que eu não tenho ainda, mas eu espero, mas eu creio. Sabe o que é fé, irmão? Fé é quando alguém chega para você e fala assim: olha, eu estou te dando esse papel assinado, tem um terreno que ele é teu, está registrado no cartório. Você não está vendo o terreno ainda, mas você sabe que aquele terreno é teu. Por quê? Porque você já tem um documento dele. Fé é isso. E só a fé, ela consegue abrir o mundo espiritual, para que você possa entender o que é milagre. Milagre é, você precisa entender primeiro, antes de saber o que é milagre, que você vive em um mundo natural e um mundo sobrenatural. Talvez você não está enxergando aqui nesse momento, mas enquanto eu estou falando aqui, existe, anjos do Senhor voando por aqui, mas ao mesmo tempo, existe anjos do inimigo aqui tentando roubar a fé que Deus está tentando semear no teu coração nessa noite. Mas em nome de Jesus, Satanás, eu repreendo agora. Solte a mente dessa pessoa, solte o coração dessa pessoa, para que ela possa receber tudo aquilo que Deus tem para a vida dela nessa noite. Pastor, para que serve fé? Fé serve para você gerar milagres. Milagres ele só é alcançado através de fé. Agora, de verdade aqui, quem está passando por algum tipo de dificuldade aqui? Levante a sua mão. Algum tipo de luta.
Eu sempre falo aqui, mas cola isso, printa, escreve, guarda e aprende uma coisa: Deus não atende necessidade. Cada um de nós aqui temos uma necessidade, sim ou não? Deus não atende necessidade. Se eu colocar você no meu carro aqui, eu não preciso nem mais no centro, para que você possa encontrar muitas pessoas dormindo na rua, passando necessidade. Por quê? Deus não olha para elas? Deus olha para elas, mas Deus não atende necessidade. Sabe o que Deus atende? Deus atende fé. Existem muitas pessoas com necessidades, mas poucas pessoas que têm fé. Porque para você gerar uma fé no seu coração, você tem que entender que nós vivemos em dois mundos. Nós somos meio que alienígena. Sou ET, porque eu vivo nesse mundo, mas eu não pertenço a esse mundo. E para que eu possa abrir as janelas do mundo que eu pertenço, para gerar um milagre nessa minha vida, nessa minha existência, porque o milagre é trazer à existência aquilo que não existe nesse mundo, mas já existe no outro mundo. Efésios capítulo 1 e verso de número 3, do apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: bendito o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado com todas as sortes de bênção espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestes. E a fé, ela é algo que abre essa região celeste. A fé é aquilo que abre as janelas para que as bênçãos de Deus venham a ser derramadas na nossa vida. Quando você lê Malaquias capítulo 3, Malaquias capítulo 3 não está preocupado com dízimo, está te mostrando que existe uma janela do céu, que ela pode ser aberta com um ato de fé, para que as comportas do céu sejam derramadas na nossa vida. Então não tem nada a ver, Deus não está preocupado com o dinheiro, Deus está preocupado se você acessa esse lugar onde poucas pessoas conseguem acessar. Então eu preciso de fé. E a Bíblia, ela mostra muitos homens e mulheres que foram cheios de fé. Abraão, um homem que largou tudo por ouvir uma voz de Deus no seu coração, que dizia: Abraão, larga tudo, sai do meio da tua terra, da tua parentela, e vai a um lugar onde eu te prometi. Moisés foi um homem que levou o povo de Deus através da fé para uma terra prometida. Raabe, uma prostituta que ninguém dava nada para ela, a Bíblia diz que ela entra em Hebreus capítulo 11 como uma mulher da fé, e daquela prostituta Jesus vai nascer da descendência daquela mulher, daquela fé. Então não tem nada a ver com o pastor que está pregando aqui em cima, com o obreiro que te recebeu. Ninguém aqui é maior do que o outro. O que difere eu e você é como é que nós entendemos a fé de Deus manifestada na nossa vida. Esse homem que nós vamos ler, ele é Elias. Quem é Elias? Elias não é nenhum diplomata, não é nenhum intelectual, não é um homem que veio de uma grande cidade. Pelo contrário, a Bíblia diz, quando a Bíblia vai apresentar Elias, no capítulo 18, se eu não me engano, a Bíblia diz: Elias que veio de Tisbé. Se você pegar o mapa antigo, do mundo antigo, você não vai ver a vila de Elias. Ela é um lugar pequeno, é um lugar que nem aparecia no mapa,
era um lugar insignificante. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não é o lugar que você nasceu, não é o lugar que você veio, e nem é o lugar que você está. Aleluia, é a presença de Deus na tua vida que faz a diferença. Pastor, eu estou passando pelo deserto, eu estou passando por uma luta. Ei, a palavra de Deus, ela disse que Deus disse para Moisés: ei Moisés, vai até Faraó e diz assim: deixa o meu povo ir, para que eles possam celebrar uma festa para mim no deserto. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: não sei aonde você está passando, não sei que deserto você está passando, mas hoje é a noite que Deus está te convidando para celebrar uma festa para Ele no deserto. A Bíblia diz que Elias se apresenta para Acabe. Ele diz: olha, Acabe, porque aprenda uma coisa, nós estamos falando de fé. Fé é algo que, sabe, que a gente faz e não tem como explicar. A Bíblia diz que ele simplesmente chega diante do rei e diz: olha, Acabe, segundo a minha palavra, ele não fala a palavra de Deus, ele fala: segundo a minha palavra, não vai haver chuva durante 3 anos e 6 meses. Deus ouviu a voz de Elias, e na hora que Elias falou isso, Deus fez o seguinte, ó, fechou a janela do céu, acabou. Não tinha chuva. Se não tinha chuva, não tinha como plantar. Se não tinha como plantar, não tinha como as pessoas sobreviver, porque o pessoal vivia da pecuária e da agricultura, e não tinha como, e não existia esse livre comércio que existe hoje, de um país para o outro. Não. Se você plantou, você comia. Se você tinha gado, você tinha carne. Se você não tinha nenhum disso, você não tinha nada. Então, naquele momento, o mundo de Acabe, o mundo conhecido, ficou sem nada. Mas a Bíblia diz que mesmo sem nada, no meio da seca, a Bíblia diz que Deus cuidava de Elias. A Bíblia diz que Deus levou Elias para um ribeiro de Querite, aonde ele bebia água, e por incrível que pareça, a Bíblia diz que Deus mandava uns garçons, vestidinho de preto, camisinha branca. Todo dia, a Bíblia diz que o corvo ia lá e levava carne para Elias. Aonde eles achavam, eu também não sei. Só sei que eu não devo me preocupar com o dia de amanhã, aonde eu vou achar o meu sustento, o meu alimento, o meu cuidado, porque a Bíblia diz que basta para cada dia o seu mal, e o maná, ele cai, aleluia, no arraiar daqueles que o servem, aleluia, no dia seguinte, é a provisão do dia seguinte. Eu cuido de vocês, é uma promessa de Deus para a nossa vida. Até que passam os 3 anos e 6 meses, a Bíblia diz que Elias agora ele vai até Acabe, e ele vai desafiar os 400 profetas de Baal, e os 450 profetas da deusa Astarote, e ele convida o pessoal para o Monte Carmelo. Hoje vai ser dia de Monte Carmelo, hoje vai ser dia de fogo cair do céu, hoje vai ser dia de milagre de Deus acontecer na nossa vida sem esforço. Porque quem tem fé, irmão, não precisa penar, não precisa se esforçar, só precisa crer, só precisa acreditar. Certa vez Jesus estava passando e ele viu uma figueira, e ele olhou ela toda bonita, toda cheia de folhas, e ele pensou, tem figo? E aí ele foi lá naquela figueira, tentar achar um fruto, e não achou nada. Ele olhou para aquela figueira e disse, que não haja
que não nasça mais nada de ti. E foi embora. No outro dia, quando ele estava passando pelo mesmo caminho, um dos discípulos olha para aquela árvore murcha. Parecia aquelas árvores lá do Ceará, 5 anos de seca, tudo sem nada. Alguém disse para Jesus: olha Jesus, aquela árvore que o Senhor amaldiçoou, ela secou totalmente. Jesus Cristo disse assim: olha, se vocês tiverem fé, mas que só uma fé pequenina, aleluia, tudo aquilo que vocês falarem acontecerá. Se vocês pedirem para esse monte: ei monte, saia daqui e vá para o outro lado, eu não sei como é que vai acontecer esse negócio, mas vai acontecer. A Bíblia diz que Elias, e agora eu vou ler, 1 Reis capítulo 18, e o verso 22, depois que Elias reúne os profetas, reúne o povo, diz o seguinte: então Elias lhe disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Agora traga para cá 2 novilhos, e que os profetas de Baal escolham um deles, que corte o animal em pedaços e coloque sobre a lenha do altar, mas não ponha fogo nele. Eu prepararei o outro novilho e colocarei sobre a lenha do altar, mas também não colocarei fogo nele. Então invoque o nome do seu Deus, e eu invocarei o nome do meu Senhor. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E todo o povo concordou. A palavra de Deus, ela diz que os profetas de Baal ficaram de manhã até mais ou menos meio-dia, clamando, sabe, se chicoteando, se cortando inteiro, pedindo para Baal mandar fogo, e nada acontecia. Elias começou a rir, até que Elias falou assim: pá, vocês não vão conseguir, então deixa eu fazer a minha parte. A Bíblia diz que Elias vai lá, ele arruma o altar do Senhor, porque altar desarrumado, não cai fogo do céu. Ele arruma o altar, ele coloca o holocausto, ele coloca muita água, e ele faz uma oração sem esforço, irmão. Sabe aquela oração light? Porque tem aquelas orações que alguns pensam que é essa oração que tem poder, porque Deus vai derramar, porque não sei. Elias ficou tranquilo, e ele só disse assim: Senhor, para que todos vejam que o Senhor é Deus, e que eu sou teu profeta aqui nessa terra, manda fogo do céu. Pá! A Bíblia diz que cai fogo, consome o holocausto. Por quê? Porque Elias estava conectado com Deus. Agora, rapidinho, o que eu aprendo nessa história que eu posso levar para minha casa nessa noite? Eu quero falar de só algumas atitudes de fé para dias difíceis. Algumas atitudes de fé para dias difíceis. Primeiro, pare de ficar em cima do muro. Olha o que diz o verso 21 do capítulo 18. Até quando vocês vão ficar oscilando de um lado para o outro? Até quando vocês vão ficar oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, siga-me, mas se Baal é Deus, segue ele. Então a primeira coisa que eu aprendo, a primeira atitude que eu aprendo é que eu não posso ficar em cima do muro. Elias chama o povo para decidir de uma vez por toda: é Deus ou Baal? Não dá para ter uma fé meio a meio. Escolha hoje quem você vai seguir.
sem medo de desagradar, mas viva para Deus. Não adianta uma hora eu estou acreditando, outra hora eu não estou acreditando. Não importa aquilo que eu esteja passando, eu tenho que continuar acreditando. A minha fé não pode estar oscilando, eu não posso estar em dois pensamentos. Como diz, eu não sei o que diz, mas o profeta que escreveu, ele diz: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Se tiver milagre hoje, Ele é Deus. Se não tiver, Ele é Deus. Mas eu vou continuar confiando nele, porque eu não conheço ninguém que resolveu confiar em Jesus, resolveu confiar em Deus, que Deus deixou ele na mão. Ah, meu cunha, pergunta para ele que parou, se você conhece. Porque quem continuou a confiar em Deus, ele vive a cada dia uma vida de milagre. Ele vive cada dia uma vida de milagre. Ele é usado por Deus para fazer milagres. Você vai ser um gerador de milagres a partir de hoje. Aleluia. Como diz o louvor, que eu não sei de quem é: usa-me, eu sou o teu milagre. Acho que é a voz da verdade. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Aleluia. Então, sai de cima desse muro, sai dessa, irmão. Decide viver os milagres de Deus. Decide caminhar por cima das águas. Decide andar sobre as águas. Decide acreditar que Deus vai mover as águas. Usa a tua palavra para profetizar, para dizer: move as águas, Senhor, move as águas. Aleluia, aleluia. Deus vai mover águas nessa noite. Aquilo que está te impedindo, Deus vai mover nessa noite. Aleluia. Segunda atitude de fé para dia difícil: tenha coragem de ser a minoria. Eu não preciso caminhar na mesma direção que todo mundo está indo, eu só preciso ir em direção a Deus. Sabe aquela mulher que tinha perdido um filho? Todo mundo estava descendo e ela estava subindo para o profeta. E o pessoal perguntava: para onde você está indo? Está tudo bem contigo? Ela: está tudo bem comigo. Vamos para frente. Está tudo bem comigo, porque eu sei para onde eu estou indo. Eu sei em quem tenho crido. Aleluia. Eu sei em quem tenho crido. Decida, ou tenha coragem de ser a minoria. Olha o que diz no verso 22 do capítulo 18: eu sou o único profeta do Senhor que restou. Eu continuo acreditando ainda, embora as pessoas não estão acreditando mais, eu continuo acreditando que Deus, Ele não muda. A Bíblia diz que Deus é imutável, Ele não muda, nele não há sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. Quando Moisés perguntou para Deus: Deus, o que é que eu vou falar para o povo? Quem é que me mandou? Aí Deus fala: diga, o eu sou te mandou. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu não sou Deus dos mortos, aleluia, eu sou Deus dos vivos, aleluia. Eu sou o Deus de agora, eu sou o Deus de já, eu sou o Deus de milagre, eu sou o Deus que vou caminhar contigo e não vou te desamparar. Aleluia. Fé é ter coragem de ir contra a maioria, mesmo que você seja a única da sua casa ou do seu trabalho. Siga a Jesus e viva uma vida de milagre. Não importa o que você tem, já falei de fé aqui. Deus não precisa de grandes coisas para fazer grandes milagres. Deus só precisa de uma botija de azeite, de um pouquinho de azeite,
para fazer o milagre naquela viúva. Deus só precisou de uma vara para abrir o mar vermelho. Moisés gritando: Senhor, e agora? Deus, olha o que é que você tem. Eu só tenho uma vara, é essa vara que eu vou usar. O que é que você tem? Ei, o que é que você tem nessa noite que Deus pode usar para fazer um milagre na tua vida? Ah, pastor, eu só tenho um pouquinho assim de fé. Ah, meu amado irmão, é só disso que Deus precisa para fazer um milagre na tua vida. O povo está com fome. Que vocês? A gente não tem nada. Despede a multidão para eles ir embora. Vocês não têm nada mesmo? Dá uma olhada aí direita. Ah, Deus não tem. Jesus não tem nada. Tem certeza que não tem nada? Ah, Senhor, tem um menino aqui, ó, que está com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Não é nada. Não é nada na sua mão, mas ele é tudo na mão daquele que multiplica e faz milagre. Será que você pode aplaudir o Senhor Jesus? Ajuda aí, irmão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Terceira atitude de fé para dia difícil: ore menos complicado e mais com fervor. Você não precisa conhecer palavras eloquentes. Pastor, eu não sei orar. Lógico que sabe. Você não precisa usar aquelas palavras: ó Deus Santo, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Sidekinu, Yahvé, ó Deus. Deus não está nem preocupado com o teu linguajar. Fala da maneira simples. Sabe como é que ele desenrolou a oração do Pai Nosso? Tem muita gente que não entende até hoje a oração do Pai Nosso. Ele acha que você tem que orar o Pai Nosso como uma mantra: Pai Nosso que está no céu, santificado seja. Não tem nada a ver. Sabe o que Deus estava falando? Olha, eu vou explicar para você como é uma oração. Começa assim: Pai, Paizinho. É uma linguagem de uma criança. Abba, Abba, Pai. Sabe o que quer dizer? Paizinho. Pai é pai. Sabe, é aquele balbuçar da criança, quando ela está começando a falar e chamar, sabe, tocar o terror nas mães. As mães carregam elas 9 meses na barriga, dá de mamar, né? E aí a primeira palavra que ela vai falar, ela pensa que é mamãe, mas ele vai falar papai. Jesus está dizendo: olha, é um linguajar simples. Você não precisa fazer uma oração. Sabe, a oração de Elias foi uma oração simples. Olha o que diz o texto aqui, olha. Ele diz no verso 36, 37: responde-me, Senhor, responde-me. Ó Senhor, responde-me, que esse povo saiba que o Senhor é Deus, o Senhor é o verdadeiro Deus, está buscando o povo de volta para ti. De 38, no mesmo instante o fogo desceu do céu. Deus não precisa, sabe que você tem um linguajar, fala do teu jeito, do jeito, sabe, é intimidade, cada um fala com o Pai da sua maneira. Para você destravar a fé, você não precisa ter uma grande eloquência, você precisa só ser simples. Jesus era simples. Deus não precisa de um discurso religioso, mas de um coração sincero. Suas orações podem ser simples e poderosas ao mesmo tempo. Amém? Sua oração, ela pode ser bem simples,
mas ela pode ter um poder. Sabe, tinha uma irmã, quem não sabe, eu já, quando começaram a habitar o Santo Antônio aqui, eu morei no começo daquela habitação ali, comprei um terrenozinho de alguém que não era dele o terreno, por R$300 na época, e morava pouca gente, e numa das casinhas que tinha lá, tinha um barraco de madeirite. Lá naquele barraco morava a irmã Isabel, irmã do Coque, da Igreja Deus é Amor. Não tinha nada, é igual aquela música, uma casa muito engraçada, não tinha teto e não tinha nada, mas aquela irmã tinha uma unção tão poderosa. As BMW que vinha lá de São Paulo, descia ali aqueles barrancos ali do Santo Antônio que não tinha asfalto, cheio de buraco, encostava os carrão ali, para receber a oração, uma oração simples, daquela mulher que não sabia nem falar. Deus não está preocupado com quanto você estudou, Deus não está preocupado com a oração que sai da tua boca e do teu intelecto, Deus está preocupado com a oração que sai dentro do teu coração. Aleluia. Quarta atitude, para que você possa vencer dia difícil: seja um sinal vivo que Deus é real. Quando Elias ora e o fogo cai, as pessoas começam a levantar as mãos e dizer: só o Senhor é Deus. Será que você pode levantar suas mãos nessa noite e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, aleluia, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. As pessoas vão ver o fogo de Deus na tua vida e vão levantar as mãos e vão dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Eles vão ver milagres na tua vida e vão dizer: só o Senhor é Deus. Oh, aleluia, aleluia. Sua fé, ela precisa mostrar resultado. Sua vida deve fazer outras pessoas perceberem que Deus é real. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: eu não sei, eu não consigo entender qual é a paz que habita no coração dessa pessoa. Eu conheço o que ela está passando, eu conheço a sua necessidade, mas existe uma paz tão grande dentro do coração dela. Eu lembro lá nesse mesmo bairro, a gente começou a evangelizar, e nós chegamos num lugar onde tinha um barraco de madeirite dessa altura, e a gente estava com a cesta básica no carro. Cheguei lá perto, tinha uma senhorinha mesmo, de idade. Olhamos para ela e falamos: está tudo bem com a senhora? Ela nos atendeu com um sorriso, ó. 9 horas? Sorriso. Pensa numa alegria. Tem gente que tem tudo, mas é vazio. E tem gente que não tem nada e é cheio da alegria do Espírito Santo. Tem gente que tem tudo e é fraco. Tem gente que não tem nada e é forte, porque a alegria do Senhor, ela é a nossa força.
Tudo bem com a senhora? Está tudo ótimo, Deus é bom. Aleluia. Tudo bem mesmo? Em todo tempo Deus é bom, é isso que ela falava. Posso fazer uma oração pela senhora? Aquelas panelas amassadas, queimada pela lenha, sem nada. Oramos, falamos de Jesus, para conhecer mais Jesus do que a gente. E aí fizemos a pergunta: a senhora está precisando de alguma coisa? Ela sorriu para a gente e falou: não, eu tenho tudo, não preciso de nada. Aí nós pegamos e falamos assim: mas nós queremos deixar uma cesta aqui mesmo se a senhora não está precisando de nada. Ela recebeu e ela disse: glória a Deus, porque eu sei que foi Ele que mandou. Por isso que eu não preciso de nada, porque é o meu sustento, a minha fé, a minha confiança, ela está em Deus. Aonde está a sua confiança? Em quem você confia? Confie em Deus, eu te garanto uma coisa: o maná vai cair todo dia. Você já se perguntou por que Deus falou o seguinte: olha, o maná vai cair amanhã, e você pega o maná para comer amanhã. Se você comer, pegar e juntar para o outro dia, vai dar bicho. Teve gente que pegou o maná e juntou, no outro dia estava cheio de bicho, de verme. Por que Deus fazia isso? Porque Deus estava dizendo: olha, eu quero que você dependa de mim. Eu não quero que você dependa da sua conta bancária. Eu não quero que você dependa da sua força. Eu não quero que você dependa da força de ninguém. Eu quero que você dependa de mim. Ei, deixa eu falar uma coisa para você: se alguém abençoou a tua vida, saiba que antes foi Deus que mandou esse corvo até lá para abençoar a sua vida. Não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com quem te colocou na empresa. Confiança em homens. Coloque a sua confiança em Deus. E saiba de uma coisa: fecha teus olhos. O que você está pensando? O que você está precisando agora? Responde correto. Quando Jesus chegou naquele homem ali no tanque de Betesda, ele perguntou: o que você está precisando? Quer ser curado? Ele não sabia dar resposta. Para que o milagre possa acontecer na sua vida, você precisa saber o que verdadeiramente você quer, o que verdadeiramente vai fazer a sua felicidade. Porque fé é trazer à existência aquilo que não existe. É uma cura para o seu corpo? É uma porta aberta? É o seu casamento? É o seu filho? Tu comece a imaginar isso acontecendo na sua vida. Fique de pé, eu quero orar por você rapidão. Coloque a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, a tua palavra foi ministrada nessa noite, Pai. E a minha oração é que cada coração seja um terreno fértil, para que essa palavra possa germinar, para que ela possa crescer, para que ela possa ter vida e para que ela possa gerar milagres. Em nome de Jesus, eu oro desbloqueando todo o mundo espiritual neste momento. Tudo aquilo que tem impedido o teu milagre, cai por terra agora.
Em nome de Jesus, toda potestade que tem impedido você de prosperar, tem impedido o teu casamento, tem impedido a tua cura, em nome de Jesus, cai por terra agora, porque maior é aquele que está conosco do que todo o inferno junto. Em nome de Cristo Jesus, eu profetizo a tua cura. Em nome de Jesus, eu profetizo o teu milagre nessa noite. Em nome de Jesus, você será um testemunho vivo daquilo que Deus ainda faz em nossos tempos. Levante a sua mão direita para cima, diga: Senhor Jesus, eu recebo esta palavra no meu coração, Pai. Senhor Jesus, o meu coração é um terreno fértil, ó Pai, para essa palavra germinar, para essa palavra crescer, e para que o milagre possa romper na minha vida, em nome de Jesus. Se você crê, abra a tua boca, glorifique, aplauda a Ele, aleluia, aleluia, glória a Deus. Faça assim com a sua mão, quero te abençoar. Senhor, em nome de Jesus, eu oro neste momento, Pai, abençoando a tua igreja. Deus, eu estou enviando eles agora, Pai, vão ser enviados para ser milagres vivos, aonde quer que eles possam ir. Abençoa teu povo, e que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus Cristo que te trouxe aqui nessa noite, possa estar na tua vida, não só hoje, mas para todos sempre. Se você crê, aleluia, abre a tua boca, aplaude o Senhor Jesus, vai na paz, Deus abençoe.